começa o Jogo do Brasil. Tudo bem. Vamos lá. Boa noite, gente. Então, vamos dar início a mais uma aula para vocês. Como a gente estava comentando aqui, né? Primeira aula da semana é na quinta-feira, já por causa do feriadão, né? Que teve segunda, terça e quarta. A gente fica até meio estranho, né? Eu não estou achando tão estranho porque eu trabalhei praticamente preparando a aula, fazendo material e fazendo um monte de coisa, não só para a Andrada, mas para outros lugares também. Então eu fui meio que direto, assim, não senti muita diferença, sendo bem sincero. E um tempo livre que eu tive no feriadão também, trabalhei no meu jardim bastante, eu adoro trabalhar no meu jardim, cuidar das minhas plantas. Quem vê o meu Instagram, meu Facebook, vê assim, que eu posto bastante das flores, das orquídeas, bromélias, e outras coisas aqui em casa que eu gosto muito, me faz muito bem. Então, assim, vamos começar, né? Eu não quero dar um susto em vocês, mas a gente vai ficar até meia-noite hoje falando sobre o assunto, não, né? Brincadeira, pessoal, não se preocupem com isso, tá? Tomar um pouco de água. Hoje a gente vai dar continuidade para o assunto anterior, né? Então, a gente começou lá com canais de distribuição, a gente fez passou aqueles conceitos básicos para vocês. Uma coisa importante que eu coloquei para vocês, né? Que hoje você não pensa canal de distribuição só do ponto de vista logístico, você tem que pensar canal de distribuição também no ponto de vista de marketing. Então, essa disciplina não é puramente canais de distribuição do âmbito logístico. Entra o âmbito logístico, mas tem que ter a ligação com marketing, que é o curso de vocês. E a aula passada a gente falou sobre atacado, né? Que é um dos intermediários que a gente pode usar nos diferentes canais de distribuição ou canais de marketing, né? Tem outro tipo de intermediário, que é o varejo, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, ele segue uma linha. No finalzinho da aula, eu tinha prometido para vocês que eu ia falar um pouco do atacarejo. Atacarejo é complicado, até pelo nome, que é muito estranho, mas ele é uma coisa está crescendo muito aqui no Brasil, né? Não foi invenção brasileira, vou mostrar para vocês. Vou até confessar que eu achava que tinha sido invenção brasileira isso, mas eu descobri que não é invenção brasileira, mas é uma coisa que está sendo muito utilizada agora. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos disso. Inclusive, eu durante muitos anos, com meu pai e com a minha mãe, a gente frequentava um atacarejo. Mas mais são tanto varejo quanto atacarejo são mais intermediários no canal de distribuição que a gente pode usar. A ideia básica segue como se fosse um atacado, só que ele tem algumas particularidades que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então aqui eu vou compartilhar com vocês o nosso material. Ele já está à disposição de vocês lá no AVA, tá? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Configurar minha caneta, se ela funcionar. Funciona a caneta, funciona a caneta. Sempre brinco, né? A tecnologia é bom quando funciona. Então vamos colocar aqui. Então, hoje a gente vai ver a nossa segunda técnica de distribuição, que é o varejo. Nisso a gente vai ver o atacarejo, mas, sabe, tem muitos autores, muito pessoal que trabalha nesse meio, que fala assim, ó, o atacarejo é uma outra figura. Assim, você não pode separar, como ele tem um pouco de característica do atacado, um pouco de característica do varejo, você não pode separar. Então, a gente fala normalmente atacado, varejo, e o atacarejo acaba vindo de lambuja na história, né? Então, assim, o que é o varejo? O Levitt e White, gente, vamos ficar entre nós aqui, precisa um conceito científico, técnico. A gente sabe o que é atacarejo, ou o varejo, né? É aquela loja que vende para o consumidor final. Então, o Levi e White falaram que o varejo, deixa eu pegar o marca-texto,
é o negociante que vende produtos e serviços de uso pessoal ou familiar ao consumidor final. O que o Parente, lá em 2000, também fala, olha, são todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços que atendem uma necessidade pessoal, não é pessoa, perdão aqui, erro meu, pessoal do consumidor final. Então, varejo é uma instituição cuja atividade principal é a venda para o consumidor final. Acabou a história. Ah, o atacado não faz isso? Não, o atacado não faz, não vende para o consumidor final. Ele vende para o varejo. Quem talvez venda para o consumidor final, não necessariamente é o atacarejo. O varejo só vende para o consumidor final. O atacarejo pode vender para o varejo quanto para o consumidor final. E o atacado só vende para o varejo ou para outras indústrias. A gente viu aula passada, né? Então, o atacado pode vender uma matéria-prima para uma indústria que compra em grande quantidade, né? E o varejo, ele tem algumas características. Eu gosto muito de ouvir essas histórias. Até no History, canal da TV a cabo, fala um pouco sobre isso, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aquelas empresas que começaram pequenas, os gigantes da indústria, não sei se já viram isso, empresas que começaram pequenas e foram ficando grandes. Eles falam muito de indústria e tal, mas também falam de algumas lojas e etc. Então, o varejo, ele tem uma característica bem interessante, que as empresas de varejo normalmente começam muito pequenas. E daí elas vão crescendo ao longo do tempo, né? Elas atravessam mudanças, começam pequenas e ficam gigantes. Eu coloquei aqui, não é propaganda, tá, pessoal? Por favor, Droga Raia, Pão de Açúcar, Condor, o Walmart. O Walmart, junto com Carrefour e outras, ele ficou tão grande que ele é transnacional. A família dona do Walmart tem alguns membros da família que estão entre as pessoas mais ricas do mundo. O Walmart é de uma família ainda. O Carrefour, acho que não mais. Você não pode dizer que é um negócio familiar, porque ele já é distribuído. Eu coloquei até o Condor, supermercados Condor, aqui do Paraná. Então, começou lá na família Zonta, eu conheço até o Ricardo Zonta, aquele piloto lá de corrida de automóvel, conheci ele, uma amiga minha, bem amiga dele e tal. Ele é da família que começou o Condor. Então, o pai dele, na verdade, que foi o avô dele, tinha uma lojinha pequena, um mercadinho, tipo armazém. E daí ele começou a inovar, começou a trazer mais coisa, maior variedade, as pessoas começaram a ir lá, ele começou a entregar em casa, e isso há 40 anos atrás, talvez mais de 40 anos atrás, e hoje o Condor é uma rede gigantesca, né? Ele se caracteriza bem como varejo, porque ele vende para o consumidor final. Mas, professor, eu já vi de acontecer assim, ó. O cara tem uma lojinha lá, um armazenzinho lá no interior, e daí ele vê uma propaganda de um grande supermercado, numa cidade maior, ele vai lá, a cerveja aqui está bem mais barata. Daí ele vai lá e compra 20 caixas de cerveja. E daí leva para vender no seu barzinho. Então, o varejo está vendendo para outro varejo? Não, é por ocasião. Alguém de um barzinho lá, ou de um armazenzinho bem pequeno, viu que tinha uma oferta no supermercado e tal, mas é pura ocasião. Ele aproveitou a ocasião. Na verdade, o varejo, o supermercado, continua vendendo para o consumidor final. Tanto que, muitas vezes, quando tem promoção, vocês já notaram, vocês pegam aqueles folhetos lá de promoção do supermercado, ó, daí tem letras bem pequenas assim, ó, permitido somente 5 unidades por cliente, ou por CPF, ou alguma coisa assim. Exatamente para maior número de pessoas poder comprar aquilo naquelas condições de preço. E não ficar para um ou dois clientes somente, né? Eu acho que tem alguém querendo entrar aqui, gente. Tem, o Felipe. Não,
Ah, então eu levantei a mão, professor. Ah, É, pode falar, Jaqueline. eu lembrei, eu estava lembrando aqui que eu, quando eu trabalhava em mercado, tinha essas promoção de R$ 1, festival de R$ 1, que era tipo, cada item, tinha um item específico para cada pessoa. Aí a pessoa levava a família inteira e não adiantava nada. Mas veja só, o supermercado ele se configura pelo varejo porque ele vende direto para o consumidor final. Acontece que algumas pessoas elas tentam driblar isso daí. Então vai a família inteira, vai amigo, vai isso, vai aquilo, não sei o que mais, para aproveitar. Mas isso são ocasiões, isso não é regra. Então não importa que algumas vezes o dono do mercadinho lá do interior vai comprar 50 caixas de cerveja, se o supermercado deixar, é óbvio, né? Que muitas vezes ele não permite, mas não importa. A configuração do supermercado ainda continua sendo de venda para o cliente final, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A característica básica do supermercado, do varejo, é que ele vai vender para o cliente final. Acontece de vez em quando, né? De e alguém comprar numa quantidade bem maior. Mas isso não é normal, tá? Mas isso também não vai descaracterizar o que é o varejo. E algumas vezes, como eu falei aqui do Walmart, do Carrefour, etc., o varejo pode se tornar gigantesco, né? Assim, eu falo de redes e de tamanho. Você vai num supermercado hoje e ele assim, tem hipermercados que você pode ficar horas lá dentro, né? Praticamente. E você pode comprar de tudo. Eu acho interessante, quando eu era pequeno, os supermercados eram bem menores, não tinha hipermercados. Se alguém me chamar de velho, está reprovado. Mas não tinha hipermercados, então normalmente era limpeza, produtos de limpeza, alimentação, coisas básicas assim. Hoje você compra televisão no supermercado, geladeira, você compra pneu de carro no supermercado, daqui a pouco eu compro carro no supermercado, né? Nos Estados Unidos tem supermercado que vende armas, né? Eu sou contra o uso de armas, né? Até pelo histórico da minha família ter sofrido em guerras mundiais, né? Então a gente é contra o uso de armas, a gente é totalmente pacifista. Mas continua sendo varejo. Por quê? Vende para o cliente final. Então, essa é a característica principal. É, é interessante notar, só fazendo uma observação aí, nem sempre, por exemplo, vamos pegar os supermercados, nem sempre a estratégia de um supermercado é abrir lojas gigantescas. Muitas vezes eles podem abrir lojas menores em maior número. E tem uma rede de supermercado na Alemanha, é a maior rede de supermercado da Alemanha, uma das maiores. As lojas dela são bem pequenas. As lojas são muito pequenas. Eles têm como regra não ter lojas gigantescas. Então, eles têm lojas pequenas em muitos lugares, muitas lojas pequenas em muitos lugares. E daí, com o volume, eles ganham dinheiro. Né? Então, característica principal do varejo, vender para o consumidor final. Né? E, assim, isso se tornou comum no dia a dia. Algumas vezes as pessoas até ignoram que aquilo é um varejo, não pensam nisso, etc. Né? E o lojista, aquele que vai comandar aquele varejo, ele tem que ser um estrategista. Ele toma decisões estratégicas o tempo todo. Eles têm que escolher o mercado-alvo. Você vai abrir uma loja. Professor, eu estou pensando em abrir um pet shop. Né? Então, qual que é o teu mercado-alvo? Né? Onde que você vai fazer o teu ponto? Se você abrir um pet shop só vai gastar dinheiro quem tem um pet, um cão, um gato, e quem tem poder aquisitivo um pouquinho maior. Então eu tenho que tomar cuidado. Aonde que eu vou abrir meu pet shop? Ele tem que tomar uma outra decisão estratégica. Qual é o mix de produtos que eu vou vender? Eu vou vender um mix maior? Eu vou me concentrar no mix menor? Questão de preço. Principalmente se eu tiver concorrência por perto.
Se eu tiver concorrência, como tem que ser meu preço? Se eu não tiver concorrência, eu posso escolher melhor o meu preço. Ele tem que tomar decisões estratégicas quanto a promoções. Eu faço ou não faço promoção? E do que eu faço promoção? Para qual nível que eu vou fazer essa promoção? Durante quanto tempo eu vou fazer essa promoção? Ele tem que tomar decisões estratégicas até sobre o layout da loja. Porque tem que ser um layout amigável, onde que as pessoas se sintam bem, onde as pessoas achem as coisas e etc. Né? Hoje, o varejo, em quase todas as suas ramificações, ele tem uma altíssima competitividade. E daí as decisões que o varejista vai tomar têm que ser decisões baseadas em competências. Por isso, até muitos deles, apesar de começarem o varejo como um negócio familiar, eles acabam pela profissionalização. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma rua aqui perto de casa que toda vez que eu passo na rua, eu fico de cara, porque assim, em termos de 500 metros, 600 metros, tem 5 farmácias. Na mesma rua, em questão de 5, 6 quadras, tem 5 farmácias. É algo absurdo. Você pode escolher todas marcas diferentes, redes diferentes. Então, assim, quando você tem uma alta competitividade no varejo, lojas perto uma da outra, as decisões estratégicas que você tem que tomar são em um nível muito maior. Né? Hoje, a gente tem possibilidade até de não ter loja física. E isso se torna extremamente importante até em tempos de pandemia. Né? Essas novas tecnologias que a gente está utilizando, a gente tem que usar novas tecnologias, né? Em função das mudanças demográficas, o que é isso? Como que está estruturada a sociedade? Pessoas mais novas, pessoas mais velhas, o extrato mais jovem da sociedade, que é algo mais moderno. O extrato mais antigo da sociedade ainda prefere aquela coisa mais tradicional. E mesmo a questão comportamental, né? Então, pessoas mais velhas, elas precisam ir na loja. Pessoas mais novas, elas compram via internet. O varejista, o lojista, ele tem que ter uma capacidade muito grande de se adaptar às mudanças. Se ele não se adaptar às mudanças, como que ele vai fazer? Isso no tempo da pandemia a gente viu, assim, isso ao nível mais extremo. Né? Então, uma aluna minha, por exemplo, da logística, ela estava contando para a gente em sala de aula, ela tem uma pequena loja de bairro, loja de roupas, e por causa da pandemia as pessoas não estavam indo mais lá. O que ela fez? Ela abriu um canal via WhatsApp. Nada assim, com assessoria profissional e tudo, mas ela precisava, ela não tinha dinheiro para contratar uma assessoria profissional, mas ela precisava fazer algo. Então, quando ela tem lançamentos e tal, ela manda fotos pelo WhatsApp e as pessoas podem fazer encomenda pelo WhatsApp. Ela manda uma foto, chegou tal camisa, tem tamanho tal, cor tal, e assim por diante, custa tanto. E ela tem uma rede no WhatsApp, e daí as pessoas encomendam, olha, eu quero uma, entrega para mim e tal, daí entra em contato particular, né? Não em grupo, etc. E daí a pessoa faz a encomenda. Então, mas isso aconteceu por causa da pandemia, mas independente da pandemia, os clientes buscam rapidez e praticidade. Quantos de vocês, por exemplo, usam iFood? Deixa eu descompartilhar. Quantos de vocês usam iFood? Fale, Giovana. Professor, é que você estava falando dessa coisa da entrega. É incrível como, com essa coisa da pandemia e tal, com o avanço da pandemia, quem não conseguia fazer entrega deu um jeito, né? E teve uma loja esse tempo atrás que eu fiquei muito interessada nas peças da menina. Só que na hora que eu vi ver o modo de envio, né? Que no caso não era envio, só tinha retirada.
E era tipo, a loja era na casa dela, problema nenhum. Só que ela não dava opção de envio. Isso já, tipo, pesou muito na escolha, sabe, entre as lojas. Porque eu não posso ficar, tipo, ainda mais pela pandemia, tem a questão da Exato. preguiça, tem um monte de questão, né? Às vezes a menina mora muito longe e ela só dava opção de retirada. E a gente percebe, ainda mais agora na pandemia, como isso faz diferença, né, entre as lojas. Exatamente. Exatamente, Giovana. Eu acho que você atingiu um ponto nevrálgico aí. O varejo ele tem que se adaptar às novas competências, às novas necessidades. Então, quando a população muda, ela tem uma nova necessidade, exige uma nova competência do varejo. E o varejo tem que se adaptar. Então, por exemplo, eu estava falando do iFood, né? Eu usei o iFood pela primeira vez esses tempos. Para mim ainda é muito estranho, porque eu sou do tempo que a gente ligava para a pizzaria, olha, eu quero uma pizza assim, você me manda pizza. Tem uma pizzaria aqui perto de casa, eles têm um aplicativo deles, eu acho que eles estão no iFood e eu ainda ligo para eles. E não adianta, que eu não vou conseguir, acostuma, exatamente, Jaqueline. Eu não vou conseguir. Mas aí eu estava vendo lá o iFood, instalei, estava vendo, tem um hambúrguer lá que eu já tinha ouvido falar, então daí eu entrei pelo iFood, né? Mas a loja, agora deixa eu contar uma particularidade. Vocês sabem que o iFood paga quase nada para os entregadores, né? Então, eu sempre quando eu peço algo pelo iFood, eu dou um troco a mais pro motoboy lá, que eu fico, pô, é muito sacanagem, né? Então, eu já pedi 2 ou 3 vezes pelo iFood, né? Só para essa hamburgueria até agora. Mas então, é, é, mudou. Antes a gente precisava falar, olha, eu quero uma pizza assim, assim, assado, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu me acostumei, ou pegar lá, né? Ir lá, pedir, pegar e trazer para casa. Eu me acostumei a isso, né? Então, eu não estou me acostumando ao iFood, porque parece muito impessoal para mim, mas os mais novos, sim. Fala, Amanda. Não, professor, só queria fazer um comentário sobre isso que você estava falando, porque eu acho que também varia muito de cultura para cultura, né? Porque comentou até do preço, na verdade, do que os entregadores recebem em relação ali à entrega, ao delivery que eles fizeram, porque o meu namorado, ele é peruano, mas ele vive lá nos Estados Unidos, né? E aí ele veio para cá, de vez em quando ele vem para cá, e ele fica, tipo, muito assustado com o tanto de entrega, o tanto de motoboy que tem pela rua. E ele fica assustado também porque é muito barato. Lá, para você pedir um delivery, não é bem assim. Você tem que, além da taxa de entrega mais justa, digamos, existe ainda como que é? O tips que eles têm que dar também pro entregador. Tipo, você pede lá, uma coisa de 20 Gorjeta. dólares. Exatamente, uma coisa de 20 dólares lá, você tem que dar ainda uma gorjeta lá para o motoboy de, sei lá, 5 dólares, além do valor da entrega. Então, acredito que é bem cultural também, né? Também essas coisas variam muito de sociedade para sociedade. Eu concordo com você, né? Até por isso que eu sempre dou um troco a mais, porque aqui eles exploram demais. Mas assim, fale, Giovana. Não, professor, realmente é assustador. Um dia teve um motoboy que ele foi levar um lanche lá na casa do meu namorado pra gente, né, matar a fome. E coitado, chegou no portão da minha casa, lá da casa do meu namorado, o Piá foi tirar as coisas da mochila dele lá, né, onde ele coloca a comida e tal. E ele não tava achando o meu produto, né? A minha comida e tal, o meu pedido. E ele começou a ficar, tipo assim, desesperado. Ele pensou, putz, será que eu não peguei? Não sei o quê, não sei o quê. Aí ele foi conferir a rota. Passaram a rota do meu pedido para ele, só que não deram o pedido para ele, deram para outro motoboy. Aí ele ficou um tempão lá conversando comigo, pedindo desculpa, por eu estar me fazendo esperar. Nossa, eu fiquei com uma pena, porque daí ele aproveitou para arrumar as coisas que estavam na bolsa dele e estourou o copo de açaí que ele estava entregando. Nossa, foi desesperador aquele dia. Eu fiquei pensando, putz, e tem gente ainda que tem que fazer trocentas entregas no dia para valer a pena, né? Para conseguir algum lucro, né? Porque com o preço que tá as coisas agora tá horrível. Teve um cara que falou para mim uma vez que ele ficava tipo o dia todo
para ele conseguir um dinheiro bom, assim, sabe? Para ter, né, lucro no final do dia. Isso não é a profissão dos sonhos de ninguém, absolutamente ninguém. E só fazendo uma observação, um outro caso nesse mesmo sentido, que eu já estive muito envolvido, é catador de papel e tal na rua, os carrinheiros. Não é a profissão dos sonhos de ninguém, gente. Eles sofrem e sofrem muito para ganhar quase nada. Então, assim, mas voltando ao assunto, né? Então, o varejo, ele tem que se adaptar a essas novas condições. O iFood é isso, né? Esses Rappi e outros aplicativos são assim, e até aplicativos das próprias lojas, do próprio varejo e etc. Hoje, por exemplo, você pode fazer compras em um supermercado pelo iFood. Até estava vendo uma propaganda aí na TV que tinha até desconto, promoção, isso e aquilo, e etc. Então, isso são adaptações que o varejo tem que fazer ao longo do tempo para conquistar os seus clientes. Fale, Felipe. Quem está indo para essa linha de bastante varejo, professor, mercado mesmo, é o James. Eu vou começar a trabalhar lá dia 20. Sabe o James Delivery? Sei. O James não é com bicicleta? Não, Não? é motoboy, vende bicicleta lá no centro também, mas eu vou trabalhar lá na sede daí. Vai ser bem divertido, não vejo a hora de começar lá. Tomara que dê certo. Uma vez, o cara que criou o James, porque é daqui de Curitiba, né? É de Curitiba. Ele fica em Curitiba, mas eles atendem ali o Brasil todo, eu acho. Aqui na minha cidade não pega, mas essas cidades ali maiores eu acredito que pega. Mas ele começou aqui em Curitiba e eu me lembro que há uns 3 anos atrás, eu acho, ele foi dar uma palestra na escola da minha filha. E minha filha, pai, eu conheci lá o sistema lá, James, e não sei o que e tal, né? Foi dar uma palestra lá. Tomara que dê certo, Felipe. Se Deus quiser, vai dar sim. E outra coisa, professor, que nem estava falando de questão de entrega, aqui em casa a gente costuma muito de comprar os negócios pela internet, né? Mercado Livre, por exemplo. Comprei hoje, depois de amanhã está em casa. Ou se dependendo do horário que eu comprar hoje, amanhã já chega já. Eu até contei a história para vocês de uma aluna da logística que pediu na Americanas e tinha uma opção para vir em 3 horas, por R$10. E ela pegou a opção e veio em 3 horas. E é exatamente isso que a gente tem que começar a pensar no varejo. Passou o tempo onde que eu expunha as minhas mercadorias e pronto, vinha o cliente e ele que se lascasse. Hoje, eu tenho que ir atrás do cliente, eu tenho que oferecer mais coisa para o cliente. Essa é uma grande característica que, em marketing, a gente tem que pensar para o varejo. Não interessa se a gente está trabalhando numa grande rede ou se a gente tem a nossa própria lojinha, etc. O tipo de pensamento é o mesmo. Como que eu vou me comportar ou quais as mudanças que eu vou promover no meu dia a dia para enfrentar as mudanças da sociedade, principalmente as mudanças comportamentais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, gente. Não se preocupem. Eu até estou adiantando um pouco o assunto, porque é um assunto extremamente interessante. Então, hoje a gente tem que pensar, pessoal, que os clientes, deixa eu pegar minha caneta aqui de novo, eles buscam rapidez e praticidade. Como? Não sei. Eu tenho que ir atrás dessa informação. Mas da onde que veio o varejo? Vocês já começaram a pensar nisso? Eu vou contar para vocês que eu nunca tinha me atentado a isso. Só falando de varejo, e eu vou procurar algo sobre a história do varejo. E eu encontrei algumas coisas e trouxe aqui para vocês. É importante algumas vezes a gente entender a história, porque a gente vai vendo como evoluiu e por que está assim desse jeito, tá? Então, olha, nossa, a sociedade humana começou há muito tempo atrás, né? Então, até estava vendo um programa esses dias que acredita-se que o ser humano está nas Américas entre 13 e 16 mil anos. Lá perto da cidade onde que meu pai nasceu na Alemanha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês só de curiosidade, porque tem a ver com a aula de hoje. Lá perto da cidade onde meu pai nasceu na Alemanha, tem uma caverna onde que eles descobriram
a primeira escultura feita pelo ser humano. Ela tem 40 mil anos. Então, há 40 mil anos, as pessoas já se juntavam e faziam coisas. Eles tinham uma flauta que tem 35 mil anos e assim por diante. Então, a gente considera que entre 9 mil e 6 mil anos antes de Cristo, então entre 8 e 11 mil anos atrás, o ser humano já praticava o chamado escambo. Olha, eu tenho um pedaço de carne aqui, você me dá um pouco de trigo? E assim por diante. Na Mesopotâmia, que fica lá entre o que é hoje Iraque e Irã, há 3 mil anos atrás, esse escambo se tornou um pouco mais profissional. Por quê? Começou a aparecer o início do que a gente considera hoje como dinheiro. Então, eles começaram a usar alguns símbolos para poder intermediar essas compras. Isso foi ganhando impulso ao longo do tempo, até que a Grécia, em mais ou menos 800 anos antes de Cristo, há uns 2.800 anos atrás, começou a ter os primeiros mercados, aonde que os comerciantes trocavam itens. Eles chamavam de ágora. E é interessante que uma vez eu visitei um mercado original desses, não foi na Grécia, foi no museu na Alemanha. Eles pegaram o mercado inteiro e trouxeram, escavaram lá na Grécia e trouxeram para o museu em Berlim. Isso foi melhorando, ganhando cada vez mais importância, até que tem a história bíblica, né, que Jesus entrou lá no templo e jogou todas as mesas dos comerciantes, porque dizia que aquilo era um lugar sagrado, etc. Não um mercado, né, há 2 mil anos, né? Em 200 antes de Cristo, os chineses inventaram o ábaco. O ábaco existe até hoje, é como se fosse uma calculadora com seixos, assim. Então você vai mudando de um lugar para outro para fazer contas. E isso foi ficando cada vez mais aperfeiçoado e surgiu a caixa registradora. A primeira caixa registradora foi em 1883, lá nos Estados Unidos. Daí melhorou, nossa, muito o varejo, a compra pelo consumidor final, a venda pelo varejista ao consumidor final, né? Então, a caixa registradora, ela melhorou para fazer conta, para registrar todas as vendas e assim por diante. Agora, um dos auges foi entre 1890 e 1920, onde que o varejo passou de lojas familiares e pequenos armazéns que vendiam de tudo até grandes lojas de departamentos, lojas especializadas. Isso foi a grande revolução no varejo. Até só de curiosidade, essas lojas familiares eram chamadas de mom and pop, que seria umas palavras mais assim do dia a dia para pai e mãe, ou marido e mulher no comando. Pequenas lojas familiares. Querem um exemplo disso? Vejam aqueles filmes lá de faroeste, que tem aquelas cidadezinhas bem pequenininhas, e daí tem uma lojinha que vendia de tudo, né? Aqui no Brasil a gente chamava de secos e molhados. Isso praticamente não existe mais, né? Aqueles armazenzinhos. E daí lá entre 1890 e 1920 que começaram a se formar as grandes lojas de departamento. E daí elas explodiram pelo mundo inteiro. Na década de 20, isso é bem interessante, que surgiram os primeiros cartões de débito e crédito, até coloquei entre aspas, porque não eram como são hoje, né? Alguns hotéis, algumas empresas, elas faziam os cartõezinhos para aqueles clientes mais assíduos, mais ricos e tal, e daí a pessoa não precisava trazer dinheiro. Ela depositava depois na conta do estabelecimento, né? O primeiro cartão de crédito que foi lançado, como hoje a gente conhece, foi o Diners Club, que existe até hoje, em 1950. A década de 50, quer dizer, o pós-guerra, né? Também marcou uma outra revolução gigantesca no varejo. Foi o surgimento dos tais shopping centers. O primeiro foi em Seattle, nos Estados Unidos, em 1950.
A ideia era juntar muitas lojas em um lugar só, que daí fica fácil para o consumidor final. Pô, eu estou precisando comprar uma calça. Ah, eu estou precisando comprar um tênis. Poxa, mas eu podia ir numa farmácia comprar um perfume, sei lá o que mais, e até comer alguma coisa. Então, a ideia do shopping center foi facilitar para o consumidor final. E daí começaram a surgir também grandes cadeias varejistas, né? Vamos dizer assim, supermercados ou hipermercados. Eles chamavam, em inglês, big box, caixa grande, né? E o primeiro foi o Walmart, em 1962, lá no Arkansas, nos Estados Unidos. Qual era a ideia dessas cadeias varejistas? Preço baixo e muita variedade. Eles começaram como supermercado, daí passaram a aumentar cada vez mais de tamanho e viraram hipermercados. Teve um outro ponto extremamente importante no comércio varejista, em 1974, o Código de Barras, né? Aquele código assim que existe até hoje, obviamente, coisas, linhas maiores, menores e assim por diante. Cada combinação é um número, é um código. Daí vem um leitor de código de barras por laser, lê a combinação, não é que ele dá o preço pela combinação. O que está escrito aqui é só a identificação do produto. Não é o preço nem nada. Só que quando ele passa aquela identificação para o computador já puxa o preço, né? Hoje, depois do código de barras, já está sendo usado, mas não a nível de varejo ainda, a nível de atacado, as etiquetas RIFT, o RFID. Eu chamo de RIFT, tem alguns que chamam RFID, eu gosto de chamar de RIFT e pronto. Que são pequenos rádios transmissores, muito pequenos, você coloca na forma de etiqueta em um produto, e daí você passa num local onde tem um receptor, e daí ele já vai identificar aquilo, já vai direto. Então você pode passar com um carrinho inteiro, alguns supermercados já estão fazendo isso, inclusive. Você passa com um carrinho inteiro cheio de coisa, ele tem os rádios transmissores em volta, e ele já vai detectando tudo, já sai na hora. Já tem lojas aqui no Brasil, na linha de atacarejo, atacado, quase indo para o varejo, que já fazem isso, né? E daí, na década de 80, os infomerciais nas redes televisivas. Não é propaganda. Propaganda existe há muito mais tempo. É quando as redes compram canais inteiros, por exemplo, para promover seus produtos. Você vê aquele... Tem um canal de venda... Ai, droga, não vou me lembrar agora. Não vou me lembrar, mas que vende de tudo. Então, e daí eles entregam na tua casa, né? Então, essa é mais uma revolução que teve no mercado de varejo. Vocês estão notando que cada revolução que aparece é para facilitar para o consumidor? É para melhorar para o consumidor? O que o varejo quer? Ele quer vender mais para o consumidor final. É isso que ele quer. 1984 começou a venda online, né? A Pizza Hut começou a vender online, o pedido feito pela internet. 1994, gente, não faz tanto tempo atrás assim, não. Em 1995, a Amazon começou vendendo livro. Eu comprava livro na Amazon, quando a Amazon só vendia livro. Eu ainda continuo comprando livro na Amazon até hoje, mas eu já compro outras coisas na Amazon também. Inclusive, eu sou Amazon Prime, né? Daí eu tenho o streaming, tenho muitos produtos sem pagar correio e etc. Né? Hoje a Amazon é a maior empresa do mundo, provavelmente, né? O Bezos, que é um dos donos da Amazon, ele é o homem mais rico do mundo. Só um fato interessante, o Bezos, esses tempos, ele se separou, e daí teve que dar uma parte da fortuna para a mulher dele, né? Casado com comunhão parcial de bens, e a mulher dele se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Ele continuou como o homem mais rico do mundo, para vocês terem ideia.
mesmo tendo que ceder uma parte da fortuna para a mulher. Aliás, digamos, está certo. Se separaram, ela trabalhou junto com ele, ela apoiou ele, ela tem que ganhar uma parte, uma boa parte, sem problema nenhum. Nada mais justo do que isso. Em 1997, a Coca-Cola teve uma ideia. Ela já tinha máquina de venda, né, de refrigerante, que se colocava lá uma moeda, algumas vezes até uma nota, dependendo da máquina, aceitava. Mas ela teve uma ideia. Dá para fazer pagamento via celular? Eu me lembro quando isso começou, porque era interessante. Eu ainda não tinha celular, mas eu já vi em outros países, por exemplo, o pessoal aproximava o celular e já pagava. Tinha um aplicativo específico para isso. E daí surgiu o tal do Facebook, que foi a primeira rede social, né? Mas tinha o Orkut antes, mas o Orkut não era tão bom assim. Primeira rede social que explodiu de verdade, né? O Facebook. E em 2007, o Facebook começou a abrir para páginas de negócio e comércio. Eu não sei se vocês já notaram, hoje você já pode comprar via Facebook. Inclusive, o Facebook tem até, deixa eu ver aqui, no meu, ele tem uma parte lá que como que se chama aqui? O Marketplace, né? Que você pode, aqui é o Marketplace, que você pode anunciar pelo Facebook, e você pode comprar pelo Facebook, né? Olha como mudou tudo ao longo do tempo, sempre pensando no consumidor final. Comércio eletrônico, redes sociais, aplicativo, é o futuro do varejo. Ele facilita o trabalho do consumidor. Mas para que serve o varejo? O varejo tem uma função principal, gente. E daí vocês têm que colocar isso na cabeça. Se vocês não souberem qual é essa função principal, vocês não vão ter sucesso no varejo. É a construção de valor na cadeia de distribuição, no canal de distribuição. Construção de valor. Agregar valor. Não significa fazer um produto, oferecer um produto mais sofisticado ou mais caro. Significa oferecer algo melhor para o consumidor. Pode ser na forma de produto, serviço, pode ser na facilidade que ele tem de comprar, como vocês mesmos falaram ali. Olha, ofereceu via rede social, via internet, mas tinha que buscar lá. Então, construiu valor? Não construiu valor. E esse é o principal motivo do varejo, é construir valor. Então, por exemplo, é óbvio que dentro dessa ideia de construir valor, a principal forma é através de venda. Oferecer os produtos ao cliente potencial, né? Então, você tem que ter uma decisão estratégica. Qual produto eu vou vender? Para quem eu vou vender? Né? Não adianta eu querer oferecer sei lá, um relógio caríssimo para a classe D. Não vai comprar. Né? Então, essa é a primeira decisão estratégica, a primeira função. Segundo, compra. Então, o que o varejo faz? Ele compra de alguém. Ou ele compra direto da indústria, ou ele compra direto do atacado. Daí ele vai revender para o cliente final. Crédito e financiamento, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas facilitar a compra. Hoje eu comprei um livro de uma grande editora, né? E eles, tava lá, 4 vezes sem juros. Se eu pagasse à vista, ia ser a mesma forma do que em 4 vezes sem juros. O que eu fiz? Eu comprei em 4 vezes sem juros. Então isso serve até como um financiamento. Armazenamento, né? Onde que o varejista, ele tem vários produtos à disposição. E daí o cliente final pode chegar lá e comprar. Então, já vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas distribuição, comprar em grandes quantidades e fracionar. Então, eu vou comprar em uma caixa, eu abro a caixa e coloco lá. Compro uma caixa de cerveja. Eu abro a caixa e coloco os indivíduos, cada garrafa ou cada latinha lá. Informação de marketing, né? Tanto pro fabricante quanto pro consumidor. O que o consumidor quer? Vou lá e informo para o fabricante, né? Quais são as informações que o fabricante leva ao consumidor? Sou eu que vou fazer essa intermediação. Transporte e movimentação física até o consumidor final e assumir riscos. Então,
O varejo tem muitas funções. Assumir riscos. Já vou explicar. Vamos lá. Primeiro lugar, gente, alguma indústria consegue produzir tudo? Não. Então, os produtores, as indústrias, elas são especialistas em certo produto. Então, uma indústria de produto eletrônico só faz produto eletrônico. Ela não consegue processar alimento, não consegue fazer colchão, não consegue fazer caneta, não consegue, sei lá, um monte de coisa. Então, o que acontece? O varejo serve exatamente para facilitar que o produto da indústria chegue até o consumidor. Ainda mais em um país com tão grandes dimensões geográficas quanto o Brasil. Os varejistas, então, oferecem conveniência e praticidade ao consumidor final. Mesmo você pega a indústria de alimento, eu preciso comprar ketchup, eu preciso comprar pão, eu preciso comprar leite e eu vou comprar Coca-Cola. Como que o produtor vai oferecer tudo isso? Primeiro, ele não vai conseguir produzir tudo isso. Segundo, vai ser difícil para ele oferecer. Mas quando eu vou no supermercado, no varejo, eu encontro tudo isso. Então é uma conveniência. E quanto mais produto, maior opção de escolha eu tenho. Vocês já notaram que a gente vai no supermercado, por mais que você faça lista, eu gosto de fazer lista quando eu vou no supermercado, para tentar evitar as tentações, né? Mas vocês já notaram que a gente vai passando, vai pegando uma coisa ali, mais uma coisa, mesmo que não precise. Olha aqui, eu coloquei o exemplo aqui, olha, um produtor faz o pão, outro faz o queijo, faz o presunto. O supermercado vende tudo. Quando eu falei ali da opção de uma função de crédito e financiamento, é quando, que nem o caso hoje, eu falei para vocês, comprei um livro em uma editora lá, ele me ofereceu em 4 vezes sem juros. A opção de pagamento lá com cartão de crédito, em uma vez sem juros, óbvio, 2 vezes sem juros, 3 vezes sem juros, 4 vezes sem juros. Então, os varejistas também servem para isso. Compra de modo parcelado. Por quê? Isto é muito importante para aumentar o giro de vendas. Se não me oferecessem 4 vezes, eu ia pensar bem, será que eu compro esse livro agora? Será que eu posso gastar esse valor nesse momento? Mas se ele vende em 4 vezes, então eu posso diluir um pouco. Então, ele oferece em cartão de crédito, boleto, carnê, etc. Por exemplo, Casas Bahia. O famoso carnê do baú da felicidade do Silvio Santos. Isso é importante para as indústrias e consumidores, principalmente para a classe mais baixa, que ela tem a possibilidade de consumir algo e pagar em várias vezes. Eu falei da função armazenamento, né? Já pensou se toda vez que eu fosse no supermercado e não tivesse um produto, eu teria que esperar vir do fabricante e tal? Então, o varejo, ele serve exatamente como armazenamento para o consumidor ter aquele produto sem precisar esperar. A venda fracionada é base, né? O varejo, ele tem que ter venda fracionada. Que algumas vezes para a indústria é muito difícil, para o atacado é muito difícil. Que eles compram em grandes quantidades, não dá para fracionar tudo. Mas o varejo compra em quantidades um pouco menores e é fácil para ele fracionar. Então, o atacado compra 1000 caixas de cerveja lá da indústria. O varejo compra 10, 20 caixas de cerveja. Se fosse para o atacado fracionar, não ia dar. Outra função extremamente importante é a proximidade ao cliente final. Como eu falei daquela rede de supermercados lá da Alemanha, o Norma, se chama Norma, nome de mulher. Ele tem várias pequenas lojas, literalmente milhares de pequenas lojas em pequenas cidades. Na cidade onde meu pai nasceu, em Ehningen, tem um Norma. A cidade tem 10 mil habitantes.
Caberia um grande supermercado? Não. Para 10 mil habitantes? Não. Não valeria a pena. Então, eles ficam bem próximos àqueles consumidores que não têm os supermercados grandes. Então, até por essa proximidade ao cliente final, o varejista serve como uma fonte de informação, tanto do consumidor final para a indústria, quanto da indústria para o consumidor final. Lançamento de novos produtos, reposicionamento de preço, grau de satisfação com o produto, embalagem, etc. Tá? Então, se tornou uma prática comum, por causa dessa proximidade ao cliente final, a troca de informações nos dois lados, do cliente final para a indústria, da indústria para o cliente final. É claro, hoje em dia, gente, com a questão de internet, ficou muito mais fácil entrar em contato com uma indústria e dizer, olha, não gostei do produto, veio com defeito, assim, assim, assado. Tá? Mas o varejo ainda serve como um termômetro para isso daí. Outra função, como eu estava falando para vocês, né, é transportar mercadorias. Então, se vocês veem essas grandes lojas de varejo, por exemplo, elas têm centros de distribuição. Carrefour tem, o Walmart tem, o Condor tem. Então, ela que faz esse transporte. Então, ela acaba assumindo o risco. Se alguma coisa acontecer entre o centro de distribuição e uma loja, é problema do varejista. Então, elas tomam cuidado, elas são especialistas nisso e acabam fazendo com muita qualidade. Os varejistas, gente, assumem os riscos. Vocês já pensaram nisso? Então, se vocês têm uma pequena loja de roupas, né? Você comprou lá uma coleção de verão de tal e tal e tal fabricante. Se não vender, o problema é teu. Não é do fabricante. É claro que provavelmente você vai, pô, mas esse fabricante não vende, né? Então eu nunca mais vou comprar dele. Mas a partir do momento que você já comprou a mercadoria dele, você já pagou, é tua, né? Alguns produtos de marcas conhecidas têm poucos riscos. Eu vou comprar lá de grandes marcas de roupa, as pessoas se sentem atraídas pela marca, muitas vezes. Então, eu tenho menos riscos. Mas e marcas novas? E produtos novos? Algumas vezes, produtos novos, até de marcas conhecidas, são complicados. A Coca-Cola que eu falo com a história do Coke lá na década de 80. Se não agradar os clientes, o que acontece? Então, como vocês viram, o varejo tem muitas funções. Hoje, a gente não conseguiria viver sem o varejo. Hoje é um canal de distribuição muito, muito, muito importante. Mas, professor, tem internet. O fabricante ainda pode vender direto ao consumidor final. Pode. Será que vale a pena? Pegar a Bic, canetas Bic, nem sei se é da marca Bic lá. Vamos pegar uma caneta qualquer. Uma fábrica faz milhões dessas canetas por ano. Eu posso comprar direto da fábrica? De repente até posso. Ela tem essa possibilidade. Vai ser o maior canal de distribuição da fábrica? E comercialização? Não. Vai ser complicado para a fábrica? Vai. Porque digamos que ela faça 100 milhões dessa caneta por ano. Se ela fosse vender só para consumidor final, ela teria que vender para 100 milhões de consumidores finais. Ela não vai fazer isso. É muito complicado. É um contingente muito grande. Agora, se ela vender para 1000 supermercados e cada supermercado tiver 1000 clientes, que é mais fácil, ela vai atingir 1 milhão de canetas. Se cada supermercado se ela vender para 100 mil pontos de venda e cada 100 mil pontos de venda tiver 1000 clientes, ela vai vender os 100 milhões de unidades. Então, o varejo ainda é primordial para a indústria. Por mais que a gente tenha canais como a internet, sem o varejo, não vou conseguir distribuir tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero vender. Existem vários tipos de varejo. Vocês já pensaram nisso?
comecem a pensar, isso daqui parece coisa assim, acadêmico, vamos classificar os tipos de varejo. Mas não é, isso surgiu naturalmente mesmo, gente. Por exemplo, lojas especializadas, tá? Lojas especializadas operam com ampla variedade, uma linha limitada de produtos. Então, eu quero comprar um produto eletrônico, eu vou numa loja especializada em produtos eletrônicos, né? Eu coleciono selos, eu vou numa filatélica, onde só vende selos, e assim por diante. Lojas de desconto, né? Vendem a preços baixos e oferecem fraco atendimento e poucos serviços. Então, você vai lá, já vou mostrar para vocês, loja de R$ 1,99. Não espere grande coisa de serviço. Vai estar lá, de qualquer jeito, você pega e faz, você se vira. Supermercados, né? E daí entra os hipermercados. Grandes estabelecimentos com produtos, principalmente alimentícios, vendem no sistema de autosserviço. Hipermercados oferecem produtos alimentícios e não alimentícios também no sistema de autosserviço. O supermercado, normalmente, ele tem uma variedade bem menor, e o hipermercado daí começa a vender geladeira. Então, aqui perto de casa tem um supermercado. Daí, um pouco mais adiante, tem um hipermercado. O supermercado é normal. O hipermercado vende até pneu. Loja de departamento. Então, antigamente tinha bastante loja de departamento. Nossa, Mesbla. Nossa, saudoso. Como eu estou ficando velho. Mesbla, né? Loja de departamento. C&A ainda existe hoje em dia. Entre outras. Lojas com linhas de produtos distintas, separadas em áreas específicas. Então, em um andar era uma coisa, no outro andar era outra, e assim por diante. Loja de conveniência, né? Principalmente posto de combustível, né? Lojas bem localizadas que atendem em horário alternativo. Então, alguns postos de combustíveis atendem 24 horas por dia, fica uma lojinha ali com algumas coisas básicas. Loja de fábrica, né? E daí eu já até vou mostrar para vocês um caso prático nisso. Nessa linha, comércio de propriedade dos fabricantes que só vendem sua linha de produtos. Querem ver um exemplo disso? Campo Largo, Móveis Campo Largo. Vocês já se tocaram que as lojas de móveis Campo Largo é só móveis feitos pela fábrica chamada Campo Largo? Só. Não tem outras marcas. Pelo menos não é para ter. Varejo sem loja, né? São máquinas de venda por catálogo. Hoje em dia nem fazem mais mala direto por telefone, mas principalmente comércio eletrônico. E loja de variedades, né? Que trabalham com diversidade de mercadorias a preços populares. Né? Então, lojas de especialidades, como eu estava falando para vocês, né? Gente, eu quero lembrar, deem um grito se vocês querem falar alguma coisa, estejam à vontade, tá? Então, lojas de especialidade, drogarias, lojas de calçado, papelaria, lojas de preço único, né? Aquele antigamente existia muito, R$1,99, loja de desconto, que era R$1,99, mas não tinha mais nada com R$1,99, né? Loja de departamento, Riachuelo, Americanas, C&A, antiga Mesbla, e hoje em dia são os shopping centers. Os shopping centers não deixam de ser grandes lojas de departamento, só que com lojas diferentes. Hipermercados como Carrefour, Pão de Açúcar, lojas de fabricação própria, algumas vezes tem uma loja da Nike, Vila Romana, que fazem o próprio produto, Zara é assim. Varejo sem loja, por exemplo, vendem máquina, Coca-Cola, ou comércio eletrônico, né? Como Submarino, que não tem loja física, ou a Magalu, Americanas, que daí tem também loja física. É bom colocar até que a Magalu e a Americanas já passou disso, né? Porque ela acabou sendo um centro, é um movimento muito grande que existe hoje em dia, acaba um centro de convergência de outros vendedores. A Amazon também está assim, o Mercado Livre é assim, onde que, mas no caso da Magalu, Americanas e Amazon são pessoas físicas.
No Mercado Livre, por exemplo, eBay pode ser pessoa... Magalu, Americanas e Amazon são pessoas jurídicas. Já no Mercado Livre, eBay, são pessoas físicas, onde que a propriedade do produto não está com a Magalu, com a Americanas, mas está com outra empresa que vende através do portal da Magalu e da Americanas. E também tem o varejo de variedades, né? Tem ampla variedade, estoque, principalmente para aqueles clientes que buscam produtos diferentes. Eu quero mostrar para vocês aqui, gente, é só de curiosidade, por favor, tá? Não precisa estudar para a prova. Existe uma cidade lá no sul da Alemanha chamada Metzingen. Essa cidade é de Metzingen, esse é o município inteiro de Metzingen. Então, aqui, ó. Metzingen fica do lado de Ehningen. Aqui meu pai nasceu, na Alemanha. Ehningen tem 10 mil habitantes, Metzingen tem uns 30 mil habitantes. É 5 quilômetros, gente. É sério. A gente vai por aqui normalmente, de carro. Aqui tem uma represa muito bonita, que tem um restaurante e um hotelzinho lindos, lindos de morrer. Eu já fui almoçar algumas vezes nesse restaurante, mas é caro, não dá para ir muitas vezes. Isso daqui dá 5 quilômetros de distância. Interessante que o que aconteceu nessa cidade? Metzingen é onde foi fundado a Hugo Boss. Vocês já ouviram falar de moda masculina, né? A Hugo Boss nasceu em Metzingen. O Hugo Boss, para o nome do dono, lá na década de 20, já fazem 100 anos, obviamente o Hugo Boss já morreu há muito tempo atrás. Ele fez a primeira fábrica dele, a primeira lojinha, ele era um alfaiate, em Metzingen, nessa cidade. Então, o Hugo Boss nasceu a 5 quilômetros da onde meu pai nasceu. E daí, até que o Hugo Boss teve a ideia de fazer uma loja que vendesse a preços mais baixos. É o que a gente chama hoje de outlet. Principalmente produtos fora de época. Então, por exemplo, uma coleção de roupas que não está mais na época e assim por diante, né? Modelos que já saíram de linha, coisas assim. E a Hugo Boss começou com isso em Metzingen. E ao longo do tempo, outras fábricas foram se juntando. Então, por exemplo, gente, eu coloquei algumas, tá? Algumas. Aqui, Adidas, Armani, Breitling, que faz relógios muito caros, Calvin Klein, a Diesel, Dolce & Gabbana, a Esprima, eu não sei se tem aqui no Brasil, uma marca alemã muito famosa, Givenchy, Joop, que faz perfumes, Karl Lagerfeld, Kipling, Lacoste, Levi's, Longines, que também é de relógios, L'Occitane, que é produtos de beleza, a Nike, que é tênis, né? Eu já comprei. A Nike tem todas essas têm lojas inteiras em Metzingen. A cidade tem 30 mil habitantes. Começou com o Hugo Boss, mas todo mundo começou a ir para lá. Oakley, eu já comprei tênis da Nike por 1/4 do preço do que era o normal. Ralph Lauren, a Porsche Design de roupas e tal, Prada, Puma, também é. Puma e Adidas, eu não sei se vocês sabem, eram de 2 irmãos, né? Eles primeiro fundaram a Adidas, daí os 2 irmãos brigaram, um deles saiu e fundou a Puma. A Reebok, Swarovski, que é cristais, Swatch, que é relógios suíços, a North Face, Timberland, Tissot, Tommy Hilfiger tem uma loja lá, Valentino, Versace, e até Villeroy e Bosch, que é uma fábrica de porcelana, caríssimos. Professor, Eles, pode falar. então, não sei, aqui acho que o pessoal já sabe, mas eu já tive uma loja eu não sei se eu já comentei com o senhor, eu já tive uma loja de produtos importados. Eu estava vendo que tudo essas, não digo Dolce & Gabbana, Calvin Klein, mas eu trabalhava na minha loja online, eu comprava pelo eBay,
e revendia. Era a Nike, Puma, Tommy Hilfiger, Timberland, até acho que se eu não me engano, até Ralph Lauren eu já comprei algumas coisas deles para Nossa, que revender. legal. E aí eu revendia. Eu comprava pelo eBay, né? Às vezes eu geralmente comprava tudo na Black Friday e revendia. Eu conseguia, por exemplo, uma blusa da Tommy Hilfiger que estava tava no shopping por 150, eu conseguia vender por R$80, tendo muito lucro. E tendo lucro ainda. Sim, só que Tendo hoje lucro. em dia, eu não aconselho ninguém porque o dólar tá muito alto. Agora também o dólar está muito alto. Mas assim, é interessante que uma vez eu estava em Metzingen com a minha mãe e a minha mãe queria ver uns vestidos lá e tal, e eu vi um vestido assim longo, tipo vestido de festa, e eu vi que estava 50% de desconto, porque é um outlet, né? Então, são lojas de desconto. 50% de desconto e custava 10 mil euros. Com o desconto custava ainda 10 mil euros. Então ele estava com 10 mil euros de desconto. Imaginem só. Então é interessante, gente, que para Metzingen, aqui, mais ou menos, deixa eu até fazer assim, isso é só de curiosidade. Nessa região aqui, eles fizeram vários estacionamentos. Então você estaciona aqui e vai a pé até, porque é tudo muito pequeno. Olha aqui, uma loja do lado da outra, e é assim mesmo, tá? Faz 10 anos que eu não vou lá, mas tá ficando cada vez mais moderno e cada vez mais loja. A Haribo abriu uma loja lá agora. Haribo é aquele que faz aqueles ursinhos de goma, não sei se já experimentaram. Tem uma fábrica aqui no Brasil que faz muito parecido, que é a Fini. A Fini se inspirou na Haribo, né? Copiou da Haribo. Então, eu adoro aqueles ursinhos de goma da Haribo. Então, mas aqui tudo eles vendem mais barato e é para o consumidor final. Então, tudo isso daqui é varejo da fábrica. A fábrica abre. Isso daqui não, o Gucci não pertence a uma pessoa específica, pertence à Gucci. A loja da Nike pertence à Nike. Então, a cidade inteira é assim, gente. A cidade inteirinha é assim. A cidade é um shopping a céu aberto. É bem interessante, gente. Mas isso foi só de curiosidade para vocês verem o nível que chegou o varejo hoje. Olha, pessoal, eu não estou brincando. Vai gente da Rússia de trailer para fazer compras nessa cidadezinha. Não estou brincando, a cidadezinha tem 30 mil habitantes. Eu conheço muito bem lá. Já fui umas 20 vezes lá, tá? Vai gente até da Rússia de carro para fazer compras lá. Porque você pode comprar marcas maravilhosas e é tudo original. Não é cópia feito na China, nada. É tudo original. Bom, gente, para terminar a nossa aula de hoje, então, né? Eu prometi para vocês o tal do atacarejo. Eu acho muito estranho isso, eu já falei para vocês, mas é uma modalidade que a gente encontra hoje em dia e vai encontrar cada vez mais. A palavra atacarejo é um neologismo, quer dizer, é uma palavra nova que foi criada e que significa uma forma de comércio que tem características do atacado e do varejo. Então, ela tem o self-service, né, que é o autosserviço, você pega e leva, e o cash and carry, que é você paga e leva. Eu achava, estou sendo bem sincero com vocês, que o atacarejo era invenção brasileira, né? Mas não, ela foi criada na Alemanha por Otto Beisheim em 1964, em Mülheim, uma cidadezinha bem pequena. Qual que é o conceito? A ideia é que o Otto já teve lá na década de 60. O cliente pode escolher o produto na prateleira e levar diretamente para casa com quantidade e qualidade, evitando a intermediação de vendedoras. Então, e principal, preço abaixo dos tradicionais mercados. Tá? O que ele queria fazer assim? Eu ofereço o produto para ele,
Não tem luxos na loja, por que isso? Para baixar cada vez mais o preço, né? Normalmente, nesses atacarejos, o que eles colocam lá na prateleira? É a caixa. O máximo que eles fazem é abrir a caixa e você pega da caixa e leva para casa. Um grande exemplo é o Macro. E durante muitos anos, eu ia lá com os meus pais no Macro, lá em Pinhais. Hoje tem outros Macros aqui em Curitiba, né? Tem um ali na Venceslau Brás também, etc. Nem sei se de Pinhais ainda existe. Mas uma das características do atacarejo é, se você quiser levar a caixa inteira, você leva. Se você quiser pegar só um ou dois, você também pega. E o preço é o mesmo. Se você levar a caixa inteira ou levar um ou dois. Mas não tem luxo nenhum. Sem o luxo, eles conseguem baratear, porque a estrutura física é mais barata, é mais enxuta. O quadro de funcionários é mais barato, é mais enxuto. Então não precisa ficar... Vocês já notaram em supermercado? Esses dias eu fui no supermercado e estava complicado, que eu fui num horário onde que estavam fazendo a reposição. Então, vai lá um funcionário do supermercado, repositor, pega uma caixa lá no estoque, traz para dentro do supermercado, vai na prateleira, fica colocando, daí leva a caixa vazia de volta, e assim por diante. No atacarejo não tem nada disso. Inclusive, as prateleiras são aquelas de ferro, grandes e tal. Quem foi no Macro sabe bem o que é isso, né? E daí você que se vira ali para pegar. Essa é a ideia que o Otto, lá na década de 60, quis oferecer. E daí você pode levar em pequena quantidade, em grande quantidade, mas continua sendo um preço muito baixo. A maioria das mercadorias vale realmente a pena. Então, a estrutura é mais enxuta, evita intermediação. Muitos dos atacarejos compram direto da fábrica, então vem lá um caminhão cheio daquele produto do atacarejo. Como ele consegue preço mais baixo? Porque compra um caminhão cheio. A estrutura dele é muito enxuta, muito simplória. Não vai ter luxo nenhum. Ele consegue manter o preço lá embaixo. Tem o alto volume de vendas, e esse alto volume de vendas é que vai compensar o valor baixo. Ele não vai ter lucro por unidade vendida. Vai ter, mas um lucro baixo por unidade vendida. O que compensa para ele é a compra da pessoa. Porque a pessoa vai comprar isso, isso, isso e aquilo. É o que a gente chama de ticket médio. Normalmente o sortimento é menor, né? Então, eu quero refrigerante. Ele só vai ter tal e tal marca, e mesmo assim, em alguns modelos, digamos assim, de cada marca. Então, ele foca na quantidade, negocia em grandes lotes, por isso ele consegue um preço melhor. Porém, menor variedade. E a precificação, algumas vezes, pode ser diferenciada. Ele também pode fazer isso, nem sempre, mas ele também pode fazer isso. Olha, se você comprar de 10 unidades para cima, o preço da unidade vai ser X. Se você comprar 9 unidades para baixo, o preço da unidade vai ser X mais alguma coisa. Então, essas são as características do chamado atacarejo. Agora, pessoal, voltando aqui para vocês, Giovana, quer falar alguma coisa? É uma pergunta, professor. Tem uma loja, eu não lembro o nome dela agora, que ela fica ali, acho que na região do Pinheirinho, do Capão Raso. Eu queria saber se ela entrava como esse atacarejo, porque acontece? Ela, a partir de um determinado preço, que seja R$200, se a sua compra, no final das contas, der mais de R$200, os produtos, eles ganham desconto, uma coisa assim. Você paga por preço de atacado. Se você comprar menos de R$200, sai por preço de varejo. Isso pode ser incluso, assim, nessa questão do atacarejo, só que é muita variedade, entendeu, na loja. É isso que eu fiquei na dúvida, muita marca, muito produto. Você tem que tomar cuidado primeiro, o que é variedade. Se você for no Macro, por exemplo, você vai ver lá
milhões de marcas e milhões de produtos diferentes. Só que, por exemplo, você pega lá ketchup. Num supermercado comum tem 10 marcas de ketchup. Ali tem 5 marcas de ketchup. Então, você tem que tomar cuidado o que é variedade, né? Que algumas vezes o tamanho do atacarejo parece que tem muita variedade, mas se você for comparar com um varejista normal, tem menos variedade, tá? Eu nunca vi fazerem assim como você falou, eu não conheço, mas se caracteriza como atacarejo. Porque se ele já tem 2 categorias de preço, com certeza é um atacarejo, tá? É certeza que é um atacarejo. Tá? Porque um varejista nunca vai fazer isso. O varejista, você pode levar 50 unidades daquele refrigerante, você vai pagar o tanto, né? Agora, nesse daí, não. Se ele tem categorias de preço diferentes, um preço de atacado, um preço de varejo, ele com certeza um atacarejo, tá? Beleza, obrigada, professor. E a tendência surgir cada vez mais atacarejo. Como eu falei, outra realidade do atacarejo é assim, ele é simples, visualmente simples. Tá? Inclusive o próprio fato de oferecer, você pode levar em caixa inteira, caixa fechada, né? Isso torna o sistema simples, então eles têm menos gente trabalhando, precisa uma estrutura física mais simplória, tá? Mas facilita para o cliente final. Olha, eu quero comprar uma caixa inteira. Alguns supermercados fazem isso com alguns produtos. Eu já vi muito, já comprei muito caixa de leite, leite longa-vida, eu já comprei caixa inteira. Mas não é todo supermercado que faz isso. Mas assim, por exemplo, tem um supermercado aqui perto de casa, o Rio Verde, que vende leite, se você quiser pegar em unidade, pega, que vende leite em caixa inteira. Agora, um outro supermercado, como é que é o nome que abriu aqui perto, eu não me lembro o nome, não faz isso. Você só pode comprar unidade separada, tá? Mas mesmo o supermercado que vende um produto em caixa inteira, se você quiser, não se caracteriza como atacarejo, porque ele não tem diferenciação de preço, a estrutura é muito mais complexa, muito mais luxo, né? Muito mais coisas para as pessoas e uma variedade grande de marcas e modelos dentro do mesmo produto também, o que não é o caso do atacarejo, tá? Eu não sei se vocês compreenderam, se vocês conseguiram visualizar na cabeça de vocês. Agora, vamos jogar isso para canais de distribuição. Agora, eu já posso começar a pensar. O que vale mais a pena? Quantos intermediários? Trabalhar com varejo, trabalhar com atacado, ou trabalhar com atacado e varejo, atacarejo também. Isso que a gente tem que começar a pensar. O que o meu produto pede? Eu estou numa indústria. O que o meu produto pede? Tá? Ah, professor, mas eu quero trabalhar do outro lado, eu quero abrir uma loja. Ou atacado, ou atacarejo, ou varejo. O que eu quero? Que tipo de produto eu vou vender? Para quem eu vou vender? Então, tudo aí começa a formar uma nova figura, uma nova fotografia do que eu posso fazer a partir desse momento, né, que eu estou tomando essa decisão. Mas eu quero que vocês entendam, por mais que um atacado e um varejo tenham algumas características em comum, são duas coisas bem diferentes. E as decisões estratégicas são muito diferentes. Enquanto o atacado ele pode estar um pouco mais longe do público-alvo dele, o varejo tem que estar do lado do público-alvo dele. Enquanto o atacado pode se especializar mais, o varejo normalmente tem que estar mais pulverizado em tipo de produtos, etc., que vai vender. Então, as decisões estratégicas são diferentes. Se eu trabalhar num atacado, num varejo, eu vou tomar decisões estratégicas diferentes. E se eu tiver numa indústria, para escolher meu canal de distribuição, eu também tenho que pensar
nas questões estratégicas de cada um dessas técnicas de distribuição que eu falei para vocês. Tá? Comecem a visualizar na cabeça de vocês. Comecem a colocar lá uma empresa qualquer e imaginar como que vai ser, qual que é a melhor opção, etc. Tá, gente? Isso que é importante. Na semana que vem, a gente já vai trabalhar como gerir isso, né? Gestão de canais de distribuição. Como pensar o conjunto inteiro. Como que eu posso trabalhar o conjunto inteiro. Tá? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu gosto muito de vocês porque vocês trazem essas ideias, essas experiências, essas dúvidas. É legal isso. Adoro, pessoal. De verdade. De coração mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão com dúvida? Já tirei todas as minhas, professor. Que bom, Giovana, que bom. Então, eu agradeço a presença de vocês nessa aula pós-feriado, né? Gente, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, tá? Vão lá, 5 minutinhos vocês resolvem a atividade de frequência. E daí eu fico esperando vocês para a semana que vem, tá bom? Até lá, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Léo.